não tem a ver com o jovem que foi para a França, tem a ver com a pessoa já muito mais idosa, que esta fotografia foi tirada talvez 4 anos antes de falecer, portanto já numa idade já bastante mais tarde. Porquê da fotografia? Porque se íamos falar da pessoa, achei que neste caso não incluiria a primeira fotografia, alguma das oficiais em que aparece Fardado. Essas são subejamente conhecidas, estas fazem parte do nosso espólio pessoal, não são tão divulgadas e, portanto, foi essa parte da pessoa que era o agricultor, que era o pai, que foi o trabalhador de campo, mas que também, ao mesmo tempo, foi figura pública que veio. A partir de uma determinada altura, em que iríamos falar disso mais para a frente, mas já que se falou nesta questão, abordo já. A partir de uma determinada altura, aí no contexto hoje chamamos trauma pós-guerra, essas coisas, stress pós-traumático, etc. Naquela altura, cada um vinha, orientava-se, dava a volta como podia, com as condições que tinha. Por isso, também era um bocado difícil lidar com a memória, lidar com a realidade, lidar com outra vida e com o que se deixou, porque há aqui um cruzamento em 4 anos, no caso deles, praticamente em 2, desde que saíram daqui e foram à França e voltaram. Há aqui um cruzamento de várias situações que deixam uma marca muito profunda. E a partir de uma certa altura era um bocado doloroso para ele continuar a vestir fardamento. Foi autorizado a utilizar e a poder utilizar fato e a poder usar as medalhas, mesmo em contexto oficial, postas no fato, em vez de ser no fardamento. Portanto, as últimas imagens, ou aliás, praticamente todas as minhas imagens com ele, não é com a pessoa fardada, muito pouco, lembro-me de alguns casos, mas muito pouco, são mais esta fotografia daqui. Pronto, isto, começando pelo princípio, estamos perante uma situação em que toda a vida está proposta para dar errado. É um jovem que nasce numa aldeia transmontana, portanto, na altura, e quem é de lá sabe o que falo, não é? Não havia luz, não havia água, não havia uma série de coisas, as condições eram muito difíceis, em termos de trabalho e rendimento também era complicado, portanto, aparece-nos aqui o terceiro filho de um casal, Melina Rosa e Manuel Mateus, que perde a mãe aos 6 anos e o pai aos 12. Fica entregue a familiares, começou a trabalhar com pequenos bocaditos, trabalhos da aldeia, tomar conta dos animais, ajudar em pequenas coisas, e assim cresceu dentro da freguesia de Valongo, e foi até à altura em que é chamado para fazer a inspeção militar, foi apurado e a seguir entra para Bragança, foi onde começou a luta, passando depois para Chaves. Portanto, o que é que estes anos lhe deram? Deram-lhe a certeza de que a vida é dura, deram-lhe a certeza de que, embora haja mimo, há muito mais dificuldade, há aqui um espaço um bocado sem chão, mas ao mesmo tempo também há a certeza de que há sempre quem acolhe, há sempre quem ajude e há sempre a necessidade de continuar. A própria agricultura é isso. Um dia a pessoa chega a uma trovoada, destrói tudo, recomeça-se e vai-se pensando que a cultura no ano seguinte é melhor e as coisas vão adiante. E ele cresceu com essa resiliência, com esse todos os dias começar e dar a volta à situação que, não sendo a melhor, era a que tinha e foi essa que ele abraçou sempre. Como hobby, como
desporto pessoal, gostava da caça. Portanto, praticou desde muito novo e foi até ao final da sua vida, enquanto pôde pegar numa arma, continuou a ser caçador, passando depois o vício também para os filhos. Não seria propriamente um hobby. Na altura, mais subsistência mais também. A sobrevivência e a luta pela sobrevivência. Eu permito-me dizer isso porque eu ainda sou mais no interior, até lá para a comunidade de Douro, e pronto, as pessoas caçavam porque eram recoletoras, não é? Só caçavam já com espingarda, não é? Mas não interprete mal, não é? Não, porque o que a gente vive, o que a gente viveu, e eu posso dizer que vivi, não é? É a sobrevivência no dia-a-dia, não é? Naquela altura a caça era diária, podia-se ir à caça todos os dias, e eu lembro-me de ouvir o meu avô dizer muitas vezes, sobretudo quando a tua mãe chegava, já mais tarde, que às vezes nos juntávamos de momento todos para almoçar ou para jantar, eu dizia: Teresa, vai pondo a panela ao lume que eu vou buscar uma lebre. Isso aí é arroz de lebre. Portanto, isso acontecia com muita frequência, os lebres, os perdizes. Portanto, tudo isso fazia parte também, juntamente com o porquito que se matava na altura das matanças e dava o enchido e a carne salgada para o ano inteiro. A caça era um acompanhamento que estava à mão, estava no monte e era de fácil acesso diariamente. Depois começou a ser mais controlado, mas nesta altura, com ele era assim. Pronto, isto são os seus primeiros anos. Vai depois para Bragança, como disse, fez lá a recruta e dali passou para Chaves. E é de Chaves que sai depois para começar a sua vida militar. Pelos vistos, fizeram a viagem de noite a pé, até ao Vidago, e no Vidago apanharam um comboio para chegar a Lisboa, onde depois embarcaram para ir para a França. E foi aqui que começou uma nova etapa. Portanto, enquanto que em Trás-os-Montes uma grande parte dos jovens... Fizeram a viagem de Chaves para Vidago. Não percebi. Fizeram a viagem de Chaves para o Vidago a pé, havia comboio para... Naquela altura não havia muitos transportes. Mas havia de Chaves para Vidago. Chaves para Vidago. Não haveria, talvez, na altura, ainda não tinha chegado. Ainda não havia comboio diário. Mais tarde chegou a Chaves, mas na altura era natural que não houvesse. De Vidago depois para Lisboa utilizaram o comboio. E em Chaves, se me permite, andou no antigo quartel, que era o convento de São Francisco, talvez, não? Talvez. Que agora está uma unidade hoteleira. Que agora é hoteleira. Exatamente. Era o que havia na altura. Era, exatamente. Foi onde ele esteve depois a preparar para sair. Portanto, faz a ida para a França. Estiveram em Lisboa ainda uns dias embarcados a ver se era para continuar a viagem ou não. E depois seguiram para a França realmente uns dias, ao cabo de 4 dias. Eu apontei as datas para não me esquecer. Portanto, ele sai de Chaves embarcaram em Lisboa a 27 e só saíram depois, embarcaram a Lisboa, portanto, aqui no dia 23, saíram a 27 e chegaram a França a 30 de maio. Portanto, temos aqui um período de muitos dias, quando hoje se fazem meia dúzia de horas, quase a ida e a vinda, não é? Ali teve a vida que todos tiveram, e não vamos debruçar muito sobre isso, porque é difícil, foi duro, havia realmente uma adaptação muito grande, não só à língua, como aos materiais, como aos próprios armamentos. Houve aqui uma série de coisas que condicionaram um bocado a vida dele e dos outros, estavam todos no mesmo barco. Portanto, vamos situar-nos apenas num jovem igual a tantos outros que se depara com todas essas dificuldades ali. Entre elas, as dificuldades do desgaste do material. E há uma altura em que a farda estava já um bocado gasta, em que estavam a pedir fardamentos novos, em que havia necessidade de terem ali uma
um reforço material, surge uma situação em que está previsto terem os dias de férias, voar para linhas mais da retaguarda e terem os dias de descanso. É precisamente nessa altura que há o 9 de Abril, e a partir daí ele tornou-se, sem que tivesse premeditado, nem tivesse feito outra coisa, com grande esforço para isso, torna-se figura pública depois desta aventura do 9 de Abril, em que ele ficou para contar, muitos ficaram por lá, e essa mágoa dos muitos que ficaram por lá, de todos os que ele viu destruídos de uma ou de outra maneira, foi uma mágoa que o acompanhou toda a vida. Portanto, viveu sempre com duas situações em paralelo. Por um lado, o reconhecimento, o ser condecorado, todas essas situações que ele recebeu com orgulho e usava e que se orgulhava e achava que, não tendo feito mais que os outros, se calhar até fez e, portanto, aceitou e era um motivo de orgulho para ele, mas ao mesmo tempo estava associado a uma situação de grande tristeza, de um profundo sentir, e acompanhou toda a vida essa pena, esse desgosto, por assim dizer, por aquilo que não se conseguiu fazer e por aqueles que, infelizmente, não tiveram a mesma sorte de voltar e de regressar para junto das famílias, para continuarem a sua história de vida. Isso foi uma mágoa que o acompanhou sempre, tanto que ele não era pessoa que falasse à vontade desses anos, desse tempo. Questionado, costumava dizer, e isso aplicava-se a outros contextos de vida, era uma das máximas, coisas sérias tratam-se seriamente. E para ele tratar seriamente era, há necessidade, há um artigo para um jornal, há um historiador, há uma questão de interesse público. Então sim, pergunto que eu respondo. Não há necessidade, na conversa de amigos, não há necessidade, deixamos para o outro lado, falamos de outras coisas. Há uma altura, um familiar nosso, que em 64 entrevistou para fazer um artigo para uma revista salesiana, a revista Juventude, e tinham uma rubrica na revista chamada Academia dos Imortais, em que iam colocando ou entrevistas ou artigos sobre pessoas vivas, que era o caso dele, ou recordando figuras de interesse público, fosse nacional, fosse mundial, que fossem consideradas exemplo para os jovens a quem se destinava a revista. E na insistência do mais isto, mais aquilo, mais uma coisa, e elas tantas dizem, não há necessidade, já falámos disso várias vezes, e não gosto, mas recordar é viver. E ele respondeu única e simplesmente, pois, mas falar de morte também é morrer um pouco. Tudo isso trazia também esse sentimento, e para ele tudo isto tinha a ver com toda esta tragédia que aconteceu com porque os colegas de tropa, os colegas de grupo, são uma família que se tem naquele momento. Portanto, no fundo também foi perda de família, e isso era o tal morrer um pouco, não era o reviver mas era o reviver para a tristeza, para lembrar toda essa situação. Portanto, era uma pessoa também bastante sentimental e, ao mesmo tempo, muito humana. Pronto. E temos aqui um bocadinho do conselho. Portanto, é deste conselho que nós somos. Mursa com a porta, Mursa com origens ainda no tempo romano, com a fonte e uma estrada que ainda está muito bem conservada. Aqui, atualmente, é a Câmara, com o Pelourinho, que também foi convento antigamente, e, portanto, também eu conheci como prisão, conheci este edifício, era a antiga prisão de Mursa, no tempo em que eu andava na escola primária, e muitas vezes, pelas janelucas que estavam em baixo, nós entregávamos tabaco
e qualquer lambarice aos presos que estavam lá. Depois foi recuperado, hoje são espaços de conselho. Além um busto que foi inaugurado em Mursa em 1972, na altura era Presidente da Câmara o Ferreira Torres, foi inaugurado o Ministro do Exército em Mursa. E mais um aspecto da vila, só para nos situarmos no concelho. O concelho agora é connosco, portanto, eu sou daqui de Serapicos, a freguesia de Valongo de Milhares é a sede de freguesia, é constituída por Ribeirinha, Cardas, Serapicos e Valongo. O padroeiro de Valongo é o São Gonçalo de Amarante e a minha avó era de Ribeirinha e os 2 filhos casados foram para Serapicos, o meu pai e o outro irmão que é logo a seguir a ele. Depois, alguns ficaram por Mursa, outros ficaram mesmo em Valongo. Isto para dizer que, no fundo, nós ficámos sempre todos muito juntos. As minhas lembranças de garota era estarmos em casa, em Valongo era o sítio onde se rezava a missa ao domingo, e nós fazíamos a pé também, das várias aldeias, toda a gente ia a pé para Valongo, assistia-se à missa e depois almoçava-se. E o tempo do almoço não tinha tempo. Muitas vezes era de noite quando cada um regressava à casa. E nós, não havendo aulas, muitas vezes umas mantas no chão também, quando éramos muitos, e resolvia-se o problema e toda a gente ficava de um dia para o outro e ficava muito tempo. Portanto, passávamos muito tempo lá em casa. Mais tarde, portanto, a tua mãe vinha ao fim de semana. Também não havia escola na altura, em Valongo havia, em Serapicos não. Portanto, eu fiz a minha escola primária acompanhando a mãe da Nela por vários sítios, por Tinhela, Vilar de Ferreiros, depois Noura, portanto, já no concelho de E aí nós passávamos, os fins de semana era para se juntar toda a gente e o domingo não era um dia santo, era um dia de convívio familiar em que realmente todos, mesmo os tios que viviam em Valongo, se calhavam fazer o almoço em casa deles, juntavam-se logo a correr. Os pequenos, por norma, juntávamos todos sempre no mesmo sítio. E depois bordava-se, fazia-se crochê, jogava-se cartas, havia jogos na rua também, tanto para os garotos como para adultos. E o dia passava sem se dar conta. Quando era de inverno, era de casa em casa. Em casa dos avós a maior parte do tempo, em casa dos tios mais algum, mas fazíamos, portanto, esse tempo todos juntos. Até à altura em que ele morreu, a casa foi sempre o espaço de aberto e o espaço de fim de semana para nós todos. Depois, a minha avó passou para Mursa, a tua casa e para a casa de outra minha tia, e a partir daí regressou depois a Valongo, já em anos mais tarde, e foi onde faleceu. Portanto, tanto ele como a minha avó acabaram por falecer na casa de família, em Valongo. E temos aqui uma mostra da aldeia, portanto, além uma fotografia do meu avô na varanda de casa. Portanto, aqui uma fotografia nossa, há meia dúzia de anos atrás, portanto, 19 talvez. Não sei se acho. Não, antes, 18. Em 2018, em agosto de 2018, em 19 já foi tempo de pandemia e, portanto, foi no verão anterior, por isso é que está aqui a fazer as contas, que nos juntámos para reunir a família um bocado, festejar os anos de um dos meus tios, aproveitámos o dia de aniversário dele e juntámos todos. Portanto, obrigatório continua a ser, mesmo com a casa já mais velhota e sem gente, já desabitada. Nesta altura nós tínhamos já há uns anos feito doação da casa,
depois da morte da minha avó, passados uns anos, fizemos doação da casa à Câmara Municipal para construir qualquer coisa de interesse público, ligado com cultura, que pudesse dar continuidade ao nome, mas também pudesse ser um espaço de acolhimento, sobretudo de acolhimento cultural das novas gerações. Entretanto, não se fez nada, a casa foi-se degradando e, portanto, esta fotografia é tirada aí nesse meio tempo, mas ainda continua a ser um espaço de onde se volta quando queremos ir a casa e sentirmos aconchegados também. Aqui é uma fotografia de um dos dias de festa da aldeia, em que, para além dos amigos e família, por exemplo, aqui é um sobrinho do meu avô, filho de um irmão que ficou toda a vida no Brasil. Temos o meu avô aqui ao centro, depois são um dos padres que ajudou na organização da festa e que, portanto, colaborou também. A banda de música, juntava-se toda a gente e nós tivemos sempre, qualquer um tinha sempre lugar ao colo e atrás de uns e de outros. Portanto, nunca houve, embora muitas vezes nós pegássemos nos pratos e nos juntássemos a garotada toda noutra divisão, mas a vontade de ir e vir e empurrar para criar o nosso espaço manteve-se sempre e eu achei, pronto, que seria uma fotografia interessante. E agora, no meio disto tudo, aparece aqui Nossa Senhora da Assunção, que é a padroeira da igreja da Capela da Ribeirinha. Isto porquê? Porque uma das santas, portanto, o meu avô, como todos nós, temos sempre alguém com uma devoção especial e, no caso dele, a sua devoção especial era para a Senhora da Assunção. A Senhora da Assunção, sendo parte da igreja da Capela da Ribeirinha, porque a igreja era a igreja matriz em Valongo, que ficava mesmo ao lado da casa do meu avô. Portanto, aqui, esta varanda, este espaço aqui, é a divisão entre o adro da igreja, que fica aqui no seguimento, e a casa. Portanto, nos dias de festa, nós ouvíamos o sermão e assistíamos a algumas cerimónias precisamente ali da varanda, porque se ocupava muito espaço cá em baixo, estava muita gente, então muitas vezes ficávamos por ali. Ora, esta imagem serviu durante muitos anos para as festas da comunidade de Valongo e Ribeirinha. Costumava trazer-se em procissão da Ribeirinha para Valongo, nesse dia ficaria na igreja de lá, e depois, no dia seguinte, voltava-se, depois de ter feito volta à aldeia e de ter feito a festa, voltava para a sua